atentos a isso, chamar a atenção do governo do estado da Bahia, a Secretaria de Agricultura do estado, chamar a atenção dos prefeitos dessa região, dos presidentes de Câmara dessa região, porque é algo grandioso e é algo que todos precisam estar preocupados. Tem que ter essa preocupação. Vou bater um papo agora com Fausto Pinheiro, presidente da Câmara Estadual Setorial do Cacau. É isso, Fausto? Satisfação ter você aqui no programa. Muito bom dia, Vila Nova. Bom dia a todos os contribuintes do tabuleiro, assim como bom dia aos ouvintes da Ilhéus FM. Fausto, eu queria que você falasse inicialmente que Câmara é essa? É a Câmara Setorial Estadual do Cacau? Exatamente. Mexe com o quê? Fala aí. A Câmara, ela tem uma função de fazer o que nós estamos fazendo aqui, esse exercício de debate entre público e privado. Todas as demandas, e eu posso lhe garantir que eu procurarei ser ativo na minha jornada na Câmara, todas as demandas existentes no setor, para serem levadas ao público, ao governador, assim como ao secretário, devem ser discutidos pelo ambiente da Câmara. Eu já fui presidente da Câmara Nacional, tive esse exercício de fazer esse debate em nível nacional. Tem um relativo conhecimento, a gente nunca sabe tudo, da cacauicultura nacional também. Uma preocupação que a gente tem discutido aqui no programa é a questão da monilise. O Henrique esteve aqui no programa, Henrique Almeida, que é um empresário do setor de chocolate, um cacauicultor, uma pessoa muito abnegada na defesa da cacauicultura brasileira, e ele trouxe esse debate. Não sei se você chegou a ouvir a fala de Henrique, a entrevista de Henrique, mas ele trouxe aqui a informação da monilise que, se chegar na Bahia, a gente pode ter problemas sérios na nossa agricultura. Algo muito superior que a vassoura de bruxa. Procede? Procede. Henrique é um grande amigo e ele tem conteúdo na fala dele quando se remunira. A diferença, Vila, é que no ambiente da vassoura de bruxa nós não tínhamos o preparo que nós temos hoje. A vassoura de bruxa chegou para nós como se jogasse uma galinha no colo, você passasse para outra, como se diz na Bahia, a gente estava igual a cego em tiroteio. A diferença para a Munilha é que a gente foi avisado antes. Veja bem, há um ano atrás, e esse foi um movimento muito pessoal, eu consegui reunir em Salvador 95% da cadeia produtiva do cacau, que representa hoje alguma coisa em torno de 25 bilhões de reais. Nós desenvolvemos uma reunião de muito conteúdo, com a participação do Ministério Público, de lideranças de todo o Estado, secretários do Brasil inteiro, e a gente conseguiu elaborar um documento que foi protocolado no Estado, evoluímos para Brasília, protocolamos esse documento no Ministério da Agricultura e fomos recebidos pelo ministro Fávaro, no sentido da gente ter ação, muita ação. Tanto no curto prazo como no longo prazo. O que é que significa o curto prazo, Vila? Significa dizer que nós precisamos proteger nossas fronteiras. De imediato, informar o produtor A, o produtor B do risco que nós temos. Sim. Para isso a gente precisa de recurso. Esse recurso foi discutido, foi autorizado pelo ministro, mas por uma infelicidade ele foi contingenciado. Nós estamos novamente nesse exercício de fazer a importância, de fazer o Ministério entender a importância disso, e eles sabem, para que a gente volte a ter recurso suficiente para atender o curto prazo. No caso do Bahia, a discussão que a gente já começa a ter é que a gente consiga resgatar um Fundecal, que era um recurso que nós tivemos no passado e por algum motivo ele sumiu. Agora a gente quer resgatar esse fundo para atender o que a gente chama de curto prazo. Aparelhamento de algumas estruturas. A gestão desse fundo, quem tem o governo do Estado, o fundo deixou de existir. Ele deixou de existir. Caso ele volte, a gente vai ter que ter uma forma de remunerar, trazer um orçamento, e esse orçamento vai ser administrado por uma comissão formada pelo setor, discutida pelo setor e pelo governo. A Câmara tem essa função também, sim, de discutir essas ações. A Câmara pode fazer a gestão desse fundo? Não tenho muita certeza se a Câmara tem essa autonomia, mas uma comissão sim será formada, a Câmara vai participar dessa comissão e vai opinar pelo uso do recurso. Sim. Não é um recurso muito grande, mas é um recurso bem razoável para a gente fazer o que a gente entende como imediato. Dar os primeiros passos. Eu acho que é coisa de 7 milhões, 5 milhões por ano, né? Mas a gente pode emitir cartilhas, fazer as viagens necessárias para Brasília, para defender o longo prazo, né? Que o longo prazo, na verdade, Vila, é a gente aportar recursos de maior monta. Para isso a gente precisa, como você bem referiu, dos nossos deputados estaduais, dos nossos deputados federais, através de emenda. A gente precisa trabalhar as emendas e falar de coisa de 50 milhões, de 100 milhões, para trazer o que a gente já tem de bom, que é utilizar essa estrada
Ilhéus e Itabuna como 4 grandes centros de pesquisa que são os que mais publicam no mundo a respeito do cacau e que têm as melhores competências. Depois você sempre foi, você como ministro falou, discutiram com o ministro Faro, parece que ele resolveu a informação, parece que a prefeitura tem interesse em resolver isso. Mas o recurso, agora, através do Ministério da Economia, foi contingenciado. Esse recurso contingenciado está parado, é isso? Não, agora recentemente a gente tem informação que teve fórum novo no município que tem um maciço pequeno de cacau chamado Urubuituba, tive a privilégio de vencer, só tem o carro lá. Mas tem uma produção bem de cacau e o Ministério está lá atuando, o governo do Pará tem sido muito ativo também em contribuir financeiramente com aporte de capital, com equipe técnica da CEPAC, que o Estado financia, que esse Estado tem orçamento. Todos estão muito ativos, isso não chegou, mas se chegar no Estado do Pará, esse problema eles não diminuem, porque o Estado tem uma relação direta com a sua vida, o Estado de sul cacau infectado, hoje como tem nossa rua do sul também. Hoje tem lá, mas isso não é suficiente. Está monitorado, muito mais isso lá. Isso faz lá. Existe. Mesmo ele monitorado, mesmo independente, e não controlar esse foco. Existe, porque todo o movimento ensinado no nosso Brasil, ele é muito grande pelos rios. Não é possível você ter o controle absoluto. É o que eu tive, a diferença é sabendo do problema, mas ele é muito perigoso. Olha, o fungo da monilise, ele consegue sobreviver na roupa durante 4 meses com viabilidade. Consegue viver em cima de superfície de alumínio. Ele é muito agressivo, ele tem um poder de multiplicação bilhões de vezes maior. A diferença é que sabe do problema tem que chegar antes. O conhecimento que hoje a gente tem que passo na frente da monilise. Porque o Henrique falou, não existe material para combater a monilise. Então, assim, mesmo a gente sabendo antes, para Brasília, se eu não me engano. Eu vou trazer para vocês, para o público, de um modo geral, uma notícia boa, para o produtor rural de cacau baiano, né?
Esse material ficou no Senargem, Isso. que é um departamento da Embrapa que abriga materiais para quarentena durante 4 anos. Esse material precisava ter saído de lá muito pela responsabilidade que me foi dada pela líder que eu exerço na região. A produção de cacau lá pelo oeste, que a turma está falando de sol a sol, né? Você tem um grande que é consumido para você ter a noção de cacau. A indústria está fazendo investimentos nessa área? Sim, a Largil, em parceria com grandes produtores rurais de lá, eles têm um trabalho fantástico e esse trabalho também é baiano. O meu fórum me dá esse acesso, eu conheço esses empresários de lá. Estão investindo em pesquisa a partir de recursos da associação que eles criaram, que são muito rica, porque eles têm um sentimento que o sul da Bahia não tem de coletividade. Né? Então, eles não estão... Cooperativismo, exatamente, né? Eles não estão separados dos nossos interesses. Né? O que a gente fala é que expandir muito pode ser uma coisa pouco inteligente. Né? Até porque eles têm um bioma que não é o bioma do sul da Bahia. O sul da Bahia, seguramente, é o melhor lugar do mundo para se produzir cacau. A gente tem hoje um modelo de produção rural de cacau que o mundo quer há muito tempo, que é o modelo conservacionista. Os nossos coronéis, que em algum momento foram rotulados de bandidos ou de perversos, na verdade eles foram grandes empreendedores que criaram esse modelo há 250 anos atrás. E será que eles sabiam que estava criando esse modelo extraordinário? Não sabiam, Eu acho que não. mas deu certo. Mas deu certo, então é a gente não pode mudar o conceito. Eles podem ter tido alguns erros, mas eles também tiveram muito acerto. Muito acerto, é verdade. Então, nossa região, ela constituiu-se como produtora de grão em grão, ou melhor, de amêndoa em amêndoa. E foram eles os responsáveis, né? Então a gente tem que valorizar esse conceito, trazer para nós esse conceito, sem ter ideia de divisão setorial. Porque o Oeste é importante, porque o Pará também é importante. E a gente precisa unir junto. A gente está junto nesse processo. Você observa interesse político na questão cacau do Brasil, e nós somos um país produtor de cacau, mas no país, você observa que existe interesse político de resolver o problema da cacauicultura do país ou não? Porque eu tenho anos fazendo rádio, eu tenho anos ouvindo falar dos problemas da cacauicultura e a cada 4 anos a gente elege novos deputados federais e os problemas permanecem e a dívida está aí, a gente não consegue... Agora a gente teve uma alta no preço do cacau por conta de que teve um problema sério, né? Com a falta do produto. Então o preço foi lá para cima. E ele fica comemorando isso hoje, mas a produção nossa tá baixa. Aí um amigo meu falou assim, pô, você tem um preço maravilhoso, mas a produção não tem. É verdade. Eu vou te colocar 2 coisas. Primeiro, nós perdemos lideranças desse processo de vassoura de bruxa, perdemos poder econômico. Sim. Então, automaticamente, ninguém mais nos ouvia. Agora, vamos falar um pouquinho de política nacional. Existem novas lideranças interessadas em aportar pressão sobre o governo no sentido da gente voltar a ter importância. Isso aí você não tem dúvida. Henrique Almeida é um deles. Eu estou um pouquinho de lá, mas eu também sou. Né? E existem outras mais lideranças, porque importa muito para nós o cacau. Mas, Fausto, eu estou conversando com o Fausto Pinheiro, que é presidente setorial estadual da Câmara do Cacau. O Fausto, a minha preocupação é que essa pessoa, essa liderança tenha mandato. Porque se não tiver mandato, a gente vai bater em 50 portas, a gente vai ter 50 portas na cara. E quando você tem mandato, quando a gente recebe uma porta na cara, a gente mete o pé e entra, porque o mandato garante isso. Né? Eu acho que é importante ter um mandato. A cacauicultura não está desorganizada não em relação a fazer o mandato. Eu acho que poderíamos ter um pouco de união para poder eleger um estadual, um federal. Mas eles chamaram que existem deputados que são produtores de cacau. E aqui eu vou trazer valores para ele, não tenho por que não dizer. Paulo Magalhães, deputado Paulo Magalhães é cacauicultor. Eu tenho conversado muito com ele sobre a CEPLAC. Estava aqui em Ilhéus ontem. Eu tenho conversado muito e ele tem todo o interesse no que o ministro Fávaro já fala, em reestruturar a CEPLAC. Que é outro ponto que eu queria colocar aqui para você de preocupação. Veja, o Estado do Pará ajuda muito com recursos. A CEPLAC é um instrumento federal. Sim. E agora se fala em reestruturar a CEPLAC. Ele fez essa fala lá no norte. Então, independente da gente pensar que precisamos andar juntos, a política acontece. Então, provavelmente o Estado do Pará quer protagonizar as iniciativas da CEPLAC para o Estado, para o Norte. E isso também nós não vamos aceitar, porque a CEPLAC, se reestruturada for, precisa de muita boa vontade, de muita vontade política para poder estruturar novamente. Ela tem que ser estruturada a partir da Bahia, que foi de onde ela começou. O governo da Bahia tem consciência disso? Que é necessário fazer essa reestruturação a partir daqui? Será que o governo da Bahia está preocupado com isso? Tem essa visão? O governo da Bahia, ele está atento ao assunto. O governador Jerônimo é uma pessoa bacana, ele se preocupa, ele trabalhou na cacauicultura, mas o Estado do Pará tem sido mais agressivo do que nós, na questão dos apoios à CEPLAC, na questão do acesso à política. Agora, isso também não depende muito do governador, depende muito de nós. Depende da força política do governador. Não depende da força política dele, se for chamada a atenção dele, se for chamada a atenção do secretário. Porque se a gente não bater na porta, não chutar o pau da barraca, como se diz assim, eles não vão ouvir. Né? Isso é muito natural, as demandas são enormes, a gente tem que dar visibilidade. O secretário
Tum, ele está muito motivado com o cacau. É uma pessoa de fácil acesso. Eu posso dizer que ele é um bom amigo meu. E eu tenho certeza que se eu bater na porta ele vai abrir. Nós não vamos ser omissos, isso eu posso te garantir, Vila. Nós não vamos ser omissos. E eu fico feliz com isso, e você dizer que existem pessoas em pontos estratégicos que podem ajudar. Você citou aí a questão de Paulo Magalhães, que é um deputado federal e cacauicultor, tem mandato, e o jeitão do Paulo Magalhães, ele é trator. E eu gosto, muito bom, eu ele gosto, tem 6 mandatos, é isso, eu gosto dessa coisa do deputado trator, porque tem situação, você vai no diálogo, mas tem hora que você tem que virar o trator mesmo, quando você percebe que não está sendo respeitado, né? Que as demandas, que são demandas importantes, e um assunto como a questão da cacauicultura brasileira, às vezes não está sendo tratada como outras culturas são tratadas Brasil afora. Nada contra, é importante que tenha esse tratamento, mas a nossa cacauicultura não pode ser tratada de maneira diferenciada. Tem que ser dada a mesma importância e tem que ter o mesmo investimento em ciência, né? Para pesquisar, em pesquisas é super importante. Essa questão de financiamento, muitas vezes falta financiamento, falta estímulo do cacauicultor, porque é necessário, com financiamento, é necessário dinheiro barato. Tem outras culturas que têm um dinheiro muito mais barato do que É importante falar do crédito. Sim. Né? A gente falou de densidade por hectare de plantas, mas a gente falou também do aspecto positivo dos preços. Né? Mas é importante que se diga o seguinte, Aline, as nossas propriedades, elas estão muito estragadas, com exceção de algumas. Então, falar de 800, 900 reais no arroz de cacau é maravilhoso, mas também se gasta muito para fazer. Entendeu? Então, de um lado, do outro, o crédito, nós perdemos o crédito, porque num dado momento a vassoura de bruxa acabou, ninguém queria saber de cacau no sul do Bahia, a cacauicultura era tratada como um bicho indecente. Né? E nós somos pessoas do trabalho e a gente quer vencer, é igual a todo mundo. E está tendo crédito para isso? Ou ainda não? Mas veja, o fato positivo é que existem poucos devedores. Eram muitos. A Câmara Setorial Nacional do Cacau, e eu posso dizer com muita franqueza e humildade, na minha gestão, negociou com o Banco do Brasil a transferência do passivo para o Banco do Nordeste, que assumiu todo o passivo da lavoura, e prorrogou o prazo para 20 anos de carência, o que deu um oxigênio muito grande à região. Aí já no último ano do governo passado, o presidente deu um rebate de 75% para aqueles que pagassem a integridade, todo o passivo existente, e isso também deu um alento, porque muita gente conseguiu pagar com 75% de rebate. Então a gente tem um cenário totalmente reajustado para o crédito. Né? Espero que as instituições financeiras também compreendam isso e comecem a olhar para o cacau. A questão da Secretaria de Agricultura está tomando conta dessa questão, voltando aqui à questão da monilise. Será que você acha que é necessário fazer esse cerco biológico para que a monilise não chegue na Bahia? É claro. O Estado está tomando conta disso? O Estado está atento a isso. Está atento a isso. Olha, Vila, é tão importante você fazer um processo fermentativo no norte adequado, utilizar sacaria nova. A ADAB também tem sido muito importante. É importante dizer isso. Procedimentos todos novos para que a gente não importe o problema para cá. Né? Só que na hora que ele chegar, viu, Vila, a gente tem que prorrogar isso ao máximo possível. A gente já deve ter aí com os nossos deputados, os nossos senadores, algum apoio financeiro para a pesquisa. A gente tem aqui nessa estrada um caminho de conhecimento. A gente pode fazer isso. Eu falo aqui com o Henrique que os nossos cientistas quem tem e que detém um conhecimento maior, que eles possam se reunir e escrever uma carta sobre o assunto. Uma carta às nossas autoridades, dizendo e informando o tamanho do problema. Né? Eu tenho falado aqui no programa, mas eu não tenho autoridade para isso. Claro que a gente vai estar mostrando que existe um problema grande, mas é importante que esses cientistas, esses profundos conhecedores, detentores desses conhecimentos, assine uma carta mostrando o poder destrutivo da monilise. Por que até agora não tem isso? Está sendo articulado isso? A gente encaminha documentos sempre, viu, Vila? Não com essa ótica de compreender que os cientistas devam fazer. Mas a gente está com um documento protocolado no Estado, na União, lá no Ministério da Agricultura em Brasília. A gente viaja, a gente conversa. O Ministério sabe, a Secretaria do Estado também sabe. A gente tem um problema para resolver. A gente tem um problema para agir o quanto antes. Eu tenho estado muito ocupado com muitas variáveis, agora recente da minha vida. Mas eu não estou esquecido disso e não serei omisso com o assunto, mas de forma nenhuma. O Instituto Arapiaú vai nos ajudar agora com uma minuta. Ele tem lá a estrutura de direito dele, né, de advogados, para construir uma minuta que vai ser apresentada ao Estado para a gente resgatar esse fundo o quanto antes. Que é o imediato que a gente precisa, como eu falei anteriormente na nossa entrevista. Quem é que está no Estado que vai receber essa minuta? O secretário de Agricultura. O TUM. Ele tem